Graças a Deus, igreja. Vamos nos colocar sobre os nossos pés. Queria que vocês abrissem as suas Bíblias em Esther 4. O versículo 16. Vai, ajuntar todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Pode se assentar? Para fazer um resumo da história de Esther, eu acho que todo mundo conhece. Esther, ela era órfã de pai e mãe, e ela foi criada por seu primo padrasto Mardoqueu. Eles tinham sido trazidos cativos da Babilônia pelo rei Nabucodonosor, e eles estavam na Pérsia, onde lá o rei que governava é o rei Assuero. Tinha aquelas festas tradicionais da época, e logo depois dessa festa, o rei Assuero mandou chamar a rainha Vasti à sua presença, e ela se recusou a ir. Aí ele foi lá nos seus conselheiros e conversou com eles, e eles decidiram que eles iam tirar o trono de Vasti e eles iriam escolher uma nova rainha. O rei mandou convocar todas as moças formosas, jovens e virgens da região, porque dentre elas ele ia escolher quem seria a nova rainha. Esther foi convocado, e a Bíblia vai contar que a preparação para entrar nessa era como se fosse uma espécie de baile, eram de 12 meses. Durante 6 meses as mulheres elas eram preparadas ungidas com óleos, e nos outros 6 meses era com especiarias. Porém, no 10º mês, Esther foi chamada à presença do rei, e ele se agradou dela. Quando ele reuniu todas as mulheres, dentre todas ele escolheu Esther. Esther, ela era cativa, ela era escrava, mas mesmo assim o rei gostou dela e a transformou rainha. Porém, ele não sabia que ela era judeia. A pedido do seu padrasto, Mardoqueu, ela não contou para ele. Com o passar do tempo, ela já rainha, a Bíblia vai contar que Mardoqueu, ele não se prostrava perante a ninguém, a não ser a Deus. E o rei tinha dado um decreto que todo mundo teria que se prostrar perante a Amã. Amã, na época, ele era uma espécie de braço direito do rei. Aí, Mardoqueu não quis se prostrar e despertou a ira de Amã, e ele passou a perseguir os judeus. Quando Amã foi lá e fez a cabeça do rei, e eles decidiram que eles iriam perseguir, iriam matar os judeus, Mardoqueu foi lá e mandou avisar Esther. Eles trocaram alguns recados, ela não queria ir, mas depois ela decidiu. Nessa época tinha 30 dias que ela não ia até a presença do rei, que ela não era chamada à presença do rei. E a Bíblia conta que quem chegava à presença do rei sem ser chamada tinha um decreto de morte. Então, ela depositou sua esperança naquele que tudo pode. Ela mandou que todos os judeus jejuassem por ela 3 dias e 3 noites, assim as suas servas e ela também fariam. Era uma consagração. Ela se consagrou pelo rei? Não, ela se consagrou para Deus. Não foi para o rei, foi para Deus. Porque o rei, o Deus que ela servia, era o rei que estava acima de todos os deuses, os reis. E ela sabia que ninguém poderia ajudar ela senão a Deus. O jejum, ele é uma fonte de força espiritual, e era o que ela precisava naquele momento. O jejum associado a uma oração sincera nos ajuda a nos preparar para receber a bênção de Deus. Foi falado aqui em vários significados da esperança. E quando eu busquei, falava assim, que a esperança é a expectativa e o anseio onde se espera confiante pelas bênçãos prometidas aos justos. Eu queria falar com vocês hoje sobre o poder da consagração a Deus. A nossa confiança ela deve ser depositada somente no Senhor. Tem coisas que são possíveis, tem coisas que eu e vocês somos capazes de fazer, mas tem coisas que somente Deus pode fazer por nós. Ontem, quando o Fernando veio para consagrar o mês de fevereiro, ele citou o mês de setembro. Para quem estava aqui, lembra disso. E o mês de setembro, para a gente, nesse ano de 2023, foi
se não o mês mais importante do ano. Foi o mês que a gente recebeu Penélope. A pastora citou aqui que eu preguei a respeito do mês de setembro no ano passado e Penélope nasceu justamente em setembro. Penélope, ela foi planejada, ela foi desejada, ela foi esperada. Só que quando eu estava grávida, eu tinha muitas inseguranças e tinha coisas que eu não poderia fazer por mim, Fernando não poderia fazer por mim, os pastores não poderiam fazer, ninguém podia fazer a não ser Deus. O pastor entrou numa campanha para a gente levantar às 5 horas da manhã para poder orar. Eu já estava no final da gestação e eu acordava às 4 porque eu não conseguia dormir porque eu não achava posição. E durante essa campanha, na verdade desde o início da gravidez, mas acho que durante essa campanha foi o momento em que eu mais me consagrei a Deus e mais, que eu acho que foi chegando o finalzinho assim da gravidez, foi o momento em que eu mais depositei minha esperança no Senhor. Eu queria ter um parto normal, um parto natural e as pessoas, todo mundo vinha dar seus relatos de parto e eu fazia de tudo para não guardar isso para mim. Quem me conhece sabe que a minha gravidez foi extremamente tranquila, graças a Deus, mas o parto me dava um pouco de medo. Porque era uma coisa que eu nunca tinha vivido, eu não sabia como ia ser, e o único que podia ser comigo naquele momento era o Senhor, porque era uma coisa que eu ia ter que fazer sozinha. E Fernando tem um problema com sangue, que ele não pode ver sangue. E eu falo que ele fez uma campanha para poder assistir meu parto. E Deus tinha falado comigo que quem ia fazer meu parto era ele. E eu fui confiante no Senhor. Durante o sábado eu senti algumas contrações. Fui no hospital à noite, não tinha pediatra na Santa Casa, eles mandaram eu ir para o Hospital das Clínicas, eu voltei para casa. Quando foi mais ou menos umas 10 horas, eu fui para o Hospital das Clínicas, chegou lá a estagiária, me examinou e me mandou voltar para casa, porque segundo ela eu não ia ter neném tão cedo. Eu estava com 38 semanas, quando eu cheguei em casa eu já cheguei ganhando. E foram 2 horas de trabalho de parto, Fernando ligou para o SAMU me acompanhou até o hospital, e eu cheguei no hospital com 8 centímetros. E a médica falou assim, ela não está ganhando, eu liberei ela agora. E o homem do SAMU falou assim, ela está em trabalho de parto. Quando eu cheguei lá, eu já estava para ganhar. Só que eu já estava tão cansada, eu já estava tão esgotada, porque eu sentia as dores todas em casa, que eu pedi anestesia. A anestesia veio, eu dei entrada no hospital meia-noite e meio. E eu estava muito tranquila, porque eu confiava no Senhor. E eu sei que o que Ele promete, Ele faz. Quem melhor para fazer meu parto, senão Deus? E a médica, estava muita gente lá, porque não tinha pediatra em hospital nenhum. E tinha um médico fazendo as cesáreas e uma médica entrando em vários quartos. E a médica entrou no quarto, era mais ou menos umas 5 horas da manhã, e ela falou assim, a sua anestesia está acabando. Se você quiser ter neném agora. E eu orava tanto a Deus para que meu parto fosse tranquilo e não fosse traumatizante, porque eu quero ter outro filho. E se fosse traumatizante o primeiro, eu jamais ia querer ter outro. E a médica saiu e eu levantei da maca e falei, então é agora. E eu tive Penélope de parto natural. Eu não tive ela na maca, eu agachei, Fernando estava do meu lado, entrou uma enfermeira, um estagiário para ouvir os batimentos de neném. E exatamente 5h17 eu tive Penélope sem médico na sala. Foi só eu e Deus. E eu queria dizer para vocês que quando a nossa confiança ela é depositada no Senhor, Ele não nos desampara. A única certeza de que a gente vai receber algo é de Deus. Você não tem certeza que você vai receber, você pode trabalhar o mês todo, mas você não tem certeza que você vai receber seu salário, não. Porque algo pode acontecer. Talvez você pode receber, talvez você possa perder ele. A única certeza que a gente tem é quando a gente confia em Deus. E a Bíblia vai contar que após se consagrar, esses três dias, né? Sem comer, nem beber, nem de dia, nem de noite, Esther entra na presença do rei. Ele estende o seu cedro de ouro para ela. E ele fica tão maravilhado com ela, que eu creio que ele não viu ela, ele viu Deus. E ele falou com ela que o que ela quisesse, que ele ia dar, incluindo metade do reino. Se ela pedisse metade do reino, ele ia dar. Ela ainda esperou o segundo dia de uma festa que era tradicional lá, que ela ia fazer uma festa do vinho, para poder contar o que ela queria contar e pedir clemência por ela. Ela contou que ela era judeia, por ela e pelos outros judeus. E assim foi feito. Eu não quero entrar muito na história de Amã, mas eu quero entrar na história de Esther. Que Esther antes era Radassa, que era significado flor de murta ou flor da esperança. Ela se transformou em Esther, que seria estrela, a que possui luz própria. Mas não era a luz dela, era a luz de Deus que brilhava através dela. Aqueles que, assim como Esther, confiam e esperam no Senhor,
certamente estes receberão as bênçãos de Deus. Esther tinha esperança de que o rei a pouparia e também pouparia a todos os judeus. Ela confiava no Deus que tudo pode e depositou sua esperança nele, consagrando sua vida para receber a dádiva de Deus. Eu queria dizer para vocês que o mesmo Deus que viu Esther, uma escrava, pegou ela e transformou em uma rainha. E que a livrou não somente a ela, mas a todos os judeus da morte por causa da sinceridade do seu coração e pela sua renúncia carnal, que isso é importante. É o mesmo Deus que te vê. E essa passagem ela é muito forte. Essa palavra ela é muito forte. Porque fala da importância da gente renunciar a nós mesmos. Porque eu confio em Deus, mas eu tenho que fazer alguma coisa também. A palavra de Deus fala que se a gente fizer a nossa parte, que Ele vai nos ajudar. Para mim conseguir, eu estava até comentando com a pastora, acho que foi semana passada, a gente estava falando sobre isso, porque quem conversa comigo, só me vê falando bem de Penélope. Porque ela veio para ela é uma bênção de Deus nas nossas vidas. E eu não tenho do que reclamar. Eu falo com todo mundo. Ela acordava de madrugada no primeiro mês. No segundo mês ela já não acordou mais. Ela dorme a noite inteira. Ela é uma criança extremamente tranquila. E talvez quem vê a gente falando assim acha que é fácil. Não sabe o tanto de oração que eu fiz. O tanto que eu jejuei, que eu orei por essa criança. O tanto que eu pedi a Deus para que fosse assim, e eu peço todos os dias. E a pastora falou aqui que a gente olhar o que Deus está fazendo na vida do irmão, a gente olha e talvez a gente até sente um pouco de inveja e fala, oh Deus, por que comigo não é assim? Mas não é assim não. Assim como a pastora falou, a gente tem que orar agradecendo a Deus pela bênção que está acontecendo na vida do irmão e falar, Deus, lembra de mim também. E eu queria dizer para vocês que não há nada que não resolva com oração. E a nossa oração, ela é a confiança que nós depositamos no Senhor. Eu oro ao Senhor porque eu confio que Ele pode fazer por mim. E eu sei que Ele é o único que pode. Então, eu queria profetizar sobre a sua vida. No ano passado, eu profetizei, e a pastora fala que a palavra do Senhor ela é uma faca de dois gumes. E eu vivi isso na minha vida. O que eu preguei, eu vivi no mês de setembro. E hoje eu estou pregando em março, mês de março, e eu falei, esse ano eu vou receber minha bênção mais cedo. Mas eu queria que vocês também testemunhassem as bênçãos. Eu queria que vocês recebessem cada palavra que eu apregoava aqui. Porque é muito forte a gente falar de esperança. Porque ano passado a gente falou de construindo sonhos. Cada um tem que ir lá e construir o seu. Agora a esperança é esperar em Deus. E assim, é muito forte. Porque se eu tenho que ir lá e construir meu sonho, eu sou fraca. Talvez eu não vou conseguir ir lá e construir ele. Mas se eu espero em Deus, isso é muito forte, porque a gente tem a certeza que se você espera em Deus, Ele irá te conceder. Não tem como. Então eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu gostaria que você se levantasse. E Deus falou comigo assim, quando eu orava por essa palavra e eu pedi uma revelação do Senhor para a igreja. E Deus falou comigo isso. Quem quiser fechar os olhos pode fechar. E não importa quem você é, que cargo você ocupa, o que falaram de você, o que profanaram para a sua vida, quem é você perante a sociedade. Se neste ano de 2024, se a sua esperança estiver no Senhor e não em homens, você testemunhará grandes coisas na sua vida. Mudanças que impactarão sua nação, o seu tempo, a sua geração. Assim como o Senhor fez na vida de Esther. O Senhor pegou ela da onde talvez ninguém visse ela. A Bíblia vai falar que eles moravam numa parte isolada, era como uma espécie de periferia, ela era escrava e Deus transformou ela em rainha. Você consegue ter a dimensão do que Deus pode fazer na sua vida? Então eu queria que vocês recebessem essa palavra para o mês de março. Eu creio que no final desse ano de 2024, todos nós testemunharemos grandes bênçãos se a nossa esperança estiver depositada no Senhor. Não se esqueçam da importância da consagração, da oração sincera, a importância do jejum. O jejum é a renúncia da carne. Nós temos que renunciar todos os dias o nosso eu. Temos que nos diminuir todos os dias para que o Senhor venha e opere em nossas vidas.
Senhor, nós consagramos o mês de março em Tuas mãos, meu Deus. Eu consagro, Senhor, cada sonho, meu Deus, cada projeto, meu Deus, que as pessoas fizeram, que anotaram. Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um. Ensina-nos, Senhor, a buscar a Tua presença. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti. Ensina-nos, Senhor, a esperar em Ti. Pai, eu creio, meu Deus, que esse ano de 2024, não somente eu, mas todos aqui presentes testemunharão as grandes bênçãos do Senhor. Pois o Deus que nós servimos, que é o Senhor, é o Deus que está acima de todos os deuses. O Deus que é o Rei de toda a terra, o Rei acima de todos os reis. Eu creio, Senhor, que se nós depositarmos a nossa fé em Ti, o Senhor nos abençoará. O Senhor estenderá as Suas mãos sobre as nossas vidas e nos abençoará. Eu já profetizo que o mês de março será um mês de bênçãos, um mês de providência, um mês que nós não pediremos ajuda, mas que nós ajudaremos. Um mês em que nós abençoaremos a vida daqueles que nos cercam, pois nós seremos abençoados 2 vezes mais, 100 vezes mais. Nós poderemos abençoar todos aqueles. Senhor, que as pessoas, elas vejam os grandes feitos do Senhor em nossas vidas e que elas não sintam inveja, mas que elas sintam vontade de servir o Deus que nós servimos. Que elas percebam, Senhor, o quão grandioso és Tu através das nossas vidas e das coisas que o Senhor fará nas nossas vidas. Senhor, dai-nos força, meu Deus. Guia-nos, Senhor, pelos Teus caminhos, Senhor. Prepare-nos, Senhor. Nos ajude, meu Deus, a preparar para as grandes coisas que o Senhor tem conosco nesse ano. Obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade. Obrigada, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos dá, mais um ano de oportunidade.